Então, ó, vamos iniciar aí. Boa noite aí, Rubens, pessoal que for assistindo depois aí. Boa noite. Vamos para a nossa aula, na verdade, nossa primeira aula da UC de comandos elétricos, né? Infelizmente, na aula passada aí eu tive problema de saúde, não consegui ministrar a aula aí, mas não tem problema, a gente consegue, com essas aulas que tem, a gente consegue, vou fazer o andar aí tranquilo da UC. Bom, então, Rubens, a gente inicia o nosso módulo específico 1. Como diz agora, a gente vai para uma parte de fato mais divertida do curso aí, né? A gente vai para uma coisa mais prática. Bom, então, deixa eu só, deixa eu só compartilhar a tela aqui e mostrar. Então, a gente inicia o nosso módulo específico 1. Esse módulo específico 1, o Rubens, ele é composto por SLC de comandos elétricos, depois a gente vai passar por termodinâmica, depois mecânica dos fluidos, depois instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização, certo? Nessa OC de comandos elétricos, ela iniciou no dia 20 de abril e vai até o dia 1º de junho. A gente tem 3 atividades, eu vou falar da primeira aí hoje, e nas outras aulas eu falo das demais, certo? Tem as nossas web aulas sempre nesse mesmo horário, né? Se tiver aí, só se tiver um feriado ou algo desse tipo. E as aulas presenciais que estão seguindo esse cronograma. Também qualquer alteração, a escola avisa com vocês com antecedência, certo? Então, a priori, estão essas datas aqui. Bom, o que a gente vê o mesmo nessa UC de comandos elétricos, né? A gente vê aí basicamente, né? Se a gente vê a parte básica lá na eletrotécnica, a gente vai ver ele aplicado na área elétrica, né? Então, por exemplo, aí algumas coisas que são pertinentes, por exemplo, dimensionar uma fiação, é, a parte, por exemplo, de montagem ali, manutenção de quadros elétricos, né? Utilização dos instrumentos de medição, né? É porque o acionamento dos nossos sistemas de ar-condicionado, desde um sistema mais simples até um sistema maior, mais complexo, que a gente vai precisar de acionamento por eletricidade. Então, vai ser um acionamento elétrico, certo? Deixa eu falar da nossa primeira atividade aqui. Vou fazer, inclusive, um exemplo. Deixa eu pegar aqui atividades. Bom, que é a atividade? Faça um levantamento dos aparelhos elétricos e eletrônicos da sua casa, extraia as potências nominais de cada uma e faça um dimensionamento dos condutores de sua residência conforme a NBR 5410. Faça as considerações necessárias de acordo com a norma. Utilize os materiais disponíveis na biblioteca para auxílio da resolução dessa atividade. Né? Então, o que é aqui? Eu vou fazer um exemplo, Rubens, aí você pode aplicar aí na sua situação aí, certo? Por isso que aqui não tem um gabarito fechado, vai depender de cada um aí. Bom, quais são os materiais? Ó, o material está aqui, ó, o material complementar, a gente vai precisar basicamente desse aqui, ó, dimensionamento de fio para circuito. Tá vendo? Aí vai abrir esse TXT aqui, ó, dimensionamento de fio para circuito. Na verdade, o que que ele é? Ele vai abrir um link, ó. Então eu vou pegar esse link aqui, vou copiar ele, dar um Ctrl C e dar um Ctrl V aqui, ó. Beleza? Então tá aqui, ó, tá vendo? Dimensionamento de condutores e eletrodutos. Bom, e qual que é o outro material que eu vou precisar para fazer essa atividade? É esse aqui, ó, NBR 54. Aliás, não esse. Mas não precisa ser esse. Na verdade, é esse daqui, ó. Tabelas completas NBR 5410. Vou precisar dessa daqui, ó. Certo? Vou precisar dessas tabelas aqui. Vou abrir um Paint aqui, só para a gente pegar um exemplo.
Então, basicamente, o que que a gente vai fazer? Bom, na nossa residência, né, a gente pega aqui a nossa casa. Então, se a gente pegar a nossa casa aqui, a gente vai ter, então, o QD, né, que é o quadro de distribuição, né, ou QG, quadro geral, né, QGD, quadro geral de distribuição, certo? Bom, e como é que é? Bom, a gente pega então desse quadro geral, distribui para os nossos circuitos, né, de iluminação, de consumíveis, de chuveiro, né? Sempre lembrando que a gente pega ele na paralela, né, na paralelo para pegar a mesma tensão, porque todos os aparelhos trabalham na mesma tensão. Na nossa região aqui é 220 volts, monofásico, até onde eu sei também na região aí do Mato Grosso do Sul, um colega de uma outra turma falou que aí é 220 bifásico, né? Pega uma fase dá 220, né? Bom, e como é que a gente chega? E como é que chega essa fiação aqui? Bom, então a gente pega aqui do poste, né? Então a gente tem aqui o poste. Então a gente tem um poste aqui, né? E o poste pega essa fiação e traz aqui, ó. Então dessa fiação aqui, eu preciso calcular dependendo então das potências que tem aqui. Então, eu vou fazer supor na minha residência, certo? Então, eu vou pegar na minha residência, basicamente, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho dois chuveiros, então tenho dois chuveiros. Aliás, eu vou fazer ele aqui, ó. Vou fazer ele aqui, ó. Eu- Então, o que que eu tenho? Eu vou supor que na minha residência, vou aumentar o zoom aqui para ficar melhor, tá bom, Rubens? Então vou considerar, ó, então, dois chuveiros. Então vou considerar, ah, então, dois chuveiros, sendo um de 8.800 watts e outro de 5.600 watts. Vou considerar também 200 watts de iluminação e outros. Vou supor jogar aqui alto, viu? Aí depende de cada um. Vamos supor que na minha lá, residência eu tenho mais 1.500 watts de outros aparelhos. Bom, então o que que eu vou fazer agora? Eu vou somar as potências, vou somar as potências dos aparelhos. Então a potência total, então aqui a potência total, então eu vou chamar de P. Então aqui ó, a potência total vai ser justamente a soma aqui, né? Então eu vou chamar ó, 8.800 mais 5.600 mais 200 mais 1.500. Aí vamos fazer aqui, deixa eu pegar o... Então vamos lá. 8.800 mais 5.600 mais 200 mais 1.500. Então eu vou ter aqui, ó, 16.000. Então vou ter aqui, ó, então vou ter a potência total de 16.100 watts. Então 16.100 watts. Bom, então, a partir dessa potência, Rubens, eu vou achar essa corrente, né? Então, eu vou achar essa corrente nominal. Então, agora eu vou calcular corrente nominal. Bom, e como é que eu calculo a corrente nominal? Pela fórmula da potência. A potência não é dada pela relação entre a tensão vezes a corrente. Bom,
eu sei que a tensão é 220 volts, né? Então, logo, então, por exemplo, a minha potência ela é de 16.100, a tensão é de 220 e a corrente é I. Aí o que que eu vou fazer? Agora eu vou isolar, né? Então, eu vou passar agora o 220 dividindo. Então, a minha corrente vai ser 16.100 dividido por 220. Então a minha corrente, fazendo os cálculos aqui, ó. Então 16.100 dividido por 220, 73,18 ampere. Bom, beleza. Só que aqui, Rubens, eu preciso fazer algumas correções. Por quê? Bom, esse condutor ele vai estar levando potência. Então, por ele estar levando potência, ele vai gerar um calor. Então, eu preciso compensar, né? Eu preciso ter um fator com relação à temperatura e também de agrupamento. E onde eu vejo isso? Justamente aqui, ó. Na tabela, né? Isso, é na tabela. A tabela está aqui, ó. Bom, primeira coisa que eu preciso saber é como é que eu vou instalar o meu condutor. Aqui tá vendo, ó, tem vários métodos de instalação, ó. Bom, o que a gente mais utiliza na nossa residência é esses dois métodos aqui, ó, o B1 ou o B2, que o B1 é o que que é lá? Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. É o eletroduto embutido na parede, né? O que a gente utiliza aí na nossa residência, né? Visualmente mais bonito, só que ele tem uma desvantagem. Se a gente precisa ampliar ou fazer mudanças, é um pouco mais complicado, né? Porque a gente tem que quebrar a parede, tem que puxar conduítes, né? Aí tem que refazer tudo, dá um trabalho. Agora, por exemplo, em indústria, em comércio, o que que é comum a gente ver? É comum a gente ver esse tipo aqui, esses três tipos aqui, ó, que é o do referência C ou E e F, que é, nesse caso aqui, o C é cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja não perfurada, perfilado ou prateleira, ou esse aqui, né, que é cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja perfurada. Ou esse outro aqui, né, que é o cabo unipolar ou cabo multipolar sobre suportes horizontais, eletrocária aramada ou tela. Ou é um desses três. Eu vejo mais comum esse aqui do meio, ó, que é a instalação kit número 13, da indústria e no comércio, porque é mais fácil, né? Porque indústria e comércio é muito dinâmica essas mudanças, né? Indústria precisa ficar mudando o layout direto, preciso ampliar, preciso mudar, e essa bandeja perfurada me ajuda nisso, né? Então, não é esteticamente não é das melhores, das melhores alternativas, porém ela é a mais prática, né? A gente tem que ver isso. Agora pensa se fosse embutido em alvenaria, indústria e comércio. Ficar quebrando parede toda hora, né? Tem que levantar a parede, quebrar a parede, coloca o condutor, retira o condutor. Esse aqui é o mais prático. E outra coisa que a gente tem que lembrar também, na indústria, o consumo energético e comercial, tanto na indústria no comércio, é alto. Se o consumo é alto, eu estou gerando muita corrente, está gerando muito calor. Então, esse calor dentro de uma alvenaria não é muito bom, porque aumento demasiado de temperatura pode gerar superaquecimento e prováveis incêndios, né? É comum da gente ver isso nesses comércios que a gente tem aí hoje, né? Principalmente em lugares antigos, tombados, né? Então, por exemplo, centro de cidade, né? Aqui, por exemplo, em Goiânia, direto, principalmente os lugares tombados, tem incêndio, né? Porque são lojas novas, tem que adaptar aí as novas demandas, porém os prédios são antigos, não é preparado para essa nova demanda. Aí vira e mexe tem um problema de curto-circuito, né? As instalações não são as mais adequadas, você vê incêndio. Pelo menos aqui em Goiânia a gente vê isso aqui direto, somente no centro de Goiânia e Campinas. Você quer falar, Rubens? Pode. Sim, esses fios antigos também, o isolamento deles são bastante diferente dos de hoje, né? Ah, Tem sem dúvida. tecido, algumas coisas assim, não é isso?
envoltos com uns tecidos, parecem meio aramados, um negócio trançados, né? Não tinha, era assim, não tinha ainda a questão de material, né? E hoje os materiais têm muito essa, como é que fala, tecnologia anti-chama, né? E os antigos não tinha, né? Então era muito fácil propagar a chama, né? Então era. E ainda assim, né? Claro que não é que naquela época não se tinha, né? Nas épocas mais antigas aí, década de 60, 70, não se tinha um risco de incêndio, porém as demandas energéticas eram muito menores do que as de hoje, né? Sem falar que além tem uma adaptação, né? Então você pega emenda desses fios com cobertura antiga, com nova, e como falei, né? A demanda é muito maior energética, né? De corrente. Então os aparelhos consomem muito mais, tem painéis de LEDs, né? Hoje iluminação, tem muito mais coisa, né? Então hoje fica muito propenso, né? Então essa questão aí desses prédios antigos tem esses desafios, né? Principalmente de adequação, mantendo a originalidade do prédio, né? Porque qualquer alteração em prédios, ainda mais prédios tombados, é muito difícil, né? Qualquer alteração, você precisa de autorização de um IFAM aí, né? Aí tem que ter todo esse trâmite burocrático. Bom, então voltando, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, nós vamos utilizar esse método de instalação aqui, vamos utilizar o método B1. Então nós vamos utilizar o método B1, certo? Então vamos escrever aqui, ó. Então, aqui utilizaremos o método de instalação. Então, o método de instalação B1, certo? Conforme norma NBR 5410. Beleza? Bom, então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, nesse dimensionamento. Então, se a gente pegou qual que é o método de instalação, a gente também vai pegar esse fator também de correção de temperatura. O fator de correção de temperatura depende de duas coisas, né? Depende da temperatura ambiente, né? E também temperatura de solo, se meu temperatura de solo, dependendo se o meu sistema for aquele subterrâneo, né? Então, Brasília mesmo, né? Aquela parte planejada de Brasília, o plano piloto, você vê que não tem poste, né? É tudo subterrâneo, né? Para efeitos estéticos, o sistema elétrico todo subterrâneo. Aí você considera a temperatura de solo, né? No nosso caso aqui, eu vou considerar aqui Goiânia, a média de temperatura é 35 graus. Então, para efeito prático, eu vou jogar 10 graus para cima. Vou jogar 45. Vamos considerar aí que tem aquelas ondas de calor meio maluca, né? Sobe demais, chegou ali aos 42, vamos pegar um ápice de 45. Então o que eu vou considerar aqui, ó? Então, para a obtenção do fator de correção de temperatura, aqui a gente vai chamar de FCT, vou considerar a temperatura ambiente de 45 graus Celsius. Então, essa tabela aqui, Rubens, na verdade, ela está também lá na norma. Se a gente for pegar a norma aqui, acho que tem ela. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ó, tem, tá vendo? Olha lá, ó, a tabela 40. Então, eu vou considerar, então, fator temperatura ambiente e que meu isolante, minha isolação da minha fiação é de PVC. Vou dar só um exemplo aqui, né? Então, considerando então a temperatura e isolação de PVC.
Então, conforme tabela 40 da NBR 5410, então voltando lá, ó, a minha temperatura, a meu fator, ó, esse fator de correção de temperatura é esse daqui, ó, PVC, temperatura 45, ó, então vai ser esse aqui, ó, 0,79. Se fosse outro material, no caso aí, Seria 0,87, ó, sou o EPR ou XLPE, então seria 0,87. Então, nesse caso aqui, conforme a tabela, então o FCT vai ser 0,79. De 0,79. Bom, o outro fator que a gente precisa também calcular, achar, na verdade, não é nem calcular, é achar conforme as condições, é o chamado fator de agrupamento, que é o FCA. O FCA, o FCA, que é o fator de agrupamento, é para mais de um circuito. No nosso exemplo aqui, Rubens, eu estou falando que é só um circuito que eu estou supondo que eu estou puxando aqui. É um circuito só, né? Um fio ali seria um neutro e um fase. Estou só jogando bem simplificado aqui. Um neutro e um fase, né? Então é um circuito simples. Vamos supor que é o número de circuito. É só um circuito. Ah, vou pegar esse daqui, ó. Fator de correção de agrupamento. Os condutores, ó. Aí no caso são condutores multipolares. Como é só um monopolar, vai ser um aqui, ó. Que está aqui também, ó. Se a gente for pegar nas tabelas, vai estar aqui também, ó. Deixa eu, aqui, ó. Na tabela 42, tá vendo? Como é monopolar, e eu vou considerar, tem essas duas formas de tem essas 5 formas, ó. Tem em feixe, então ó lá, ao ar livre ou sobre superfície, embutidos em conduto fechado. Tem esse outro aqui, ó, que é a camada única sobre parede, piso ou em bandeja, não perfurada ou prateleira. É aquele que eu falei que é tipo aquele de indústria, de comércio. Tem uma camada única no teto, que geralmente fica em laje. Tem bandeja perfurada e sobre leito suporte. Eu vou considerar esse daqui, ó. Vamos supor que eu estou pegando do poste de casa e puxando até a casa, tá em fecho ao ar livre, né? Que é o nosso caso. Então, como é um cabo, não tem vários pós, só é um, então vai ser esse daqui, ó. Então, aqui, ó, considerando que ele está em feixe. Então, ó, então, para a obtenção do fator de agrupamento, fator de correção, né? O fator de correção de agrupamento, então a gente considera o cabo monopolar, né? Porque só tem uma, considerando o cabo com uma fase e um neutro, né? Fase e um neutro. Deixa eu só pôr para considerando para uma fase e um neutro e, e também considerando essa condição ali, ó, que o meu condutor está em feixe ao ar livre, né? Considerando o circuito ao ar livre. isso é feito de calor? Oi? Isso para efeito de calor também ou não? Isso é para efeito de calor, para agrupamento, né? Então, por exemplo, você está vendo aqui quando eu aumento o número de circuito, lá o de cabos multipolares, ó, então quanto mais eu aumento o circuito, eu vou diminuindo o fator, tá vendo? Uhum. E também depende também dos métodos, tá vendo? Ó? Os métodos AF. Lembra que a gente considerou o método B1? Então o método B1 está aqui, tá vendo? Ó? Os métodos C, ó, tá nesse 2 e 3 e o E e F tá ali, ó. Que é naquele, basicamente esses aqui, ó, é aqueles da camada de perfurado ou não, né? Uhum. No caso do estou só considerando o circuito, vai ser um, né? Então, considerar um aqui. Então,
segundo a tabela, 42, né, da norma. Segundo a tabela 42 da norma, NBR 5410. Então, vou considerar o FCA igual a 1. Então, agora eu vou recalcular, vou agora calcular a correção da corrente. Calcular a correção da corrente. Eu vou chamar essa corrente de corrente corrigida. Então a corrente corrigida, corrigida, ela vai ser justamente a soma, isso? Não, vai ser a corrente, aquela corrente essa corrente aqui que eu calculei, dividido a multiplicação dos dois fatores, que é o FCT, que é o de temperatura, vezes o FCA, que é o de agrupamento. Então, se eu fizer aqui, ó, se eu pegar então aqui, ó, minha corrente corrigida, então, minha aí, corrigida, então, como é que vai ser aqui, ó? Vai ser 73,18. Meu FCT aqui vai ser 0,79 vezes 1. Então, a minha corrente corrigida, então, vamos pegar aqui, ó, 73,18 dividido, abro parênteses aqui, ó, 0,79 vezes 1. Olha, deu 92,63 amperes. Então, 92,63 amperes. E aí você tem que somar com a... Não, agora eu não preciso. O que eu tenho que fazer agora, Rubens? Eu tenho que ir lá na tabela de corrente, que é essa daqui, ó. É essa daqui, ó. Tá vendo? Capacidade de condução de corrente, ó. Tá vendo? Pelos métodos de referência A1, A2, B1. A gente não considerou B1, ó. Então aqui, ó, B1. Aí a gente está considerando o número de condutores carregados. Vamos considerar que é 2, não um neutro e um fase, né? Então, ó, o método B1, ó. Então, eu quero esse método aqui, ó. Então, eu quero esse método, 2 condutores carregados, ó. Então, eu vou olhar aqui, ó, essa coluna aqui, certo? Deixa eu aumentar aqui. Ficou melhor para ver aí, ô? Ficou. Então, isso, melhor. Bom que já ocupa aqui, né? Então, tá vendo? O método B1, 2 condutores carregados. Aí aqui, ó, é a corrente, ó. Então, qual foi a corrente que eu achei ali? 92,63, certo? Não tá vendo aqui, ó? Tem 54, 75. Bom, 92 dá entre 75 e 100 ampere aqui, certo? Então, o Considera que que 100. a gente considera o 100? Então, a gente pode considerar isso daqui, ó. Bom, considerar o 100, então, qual que vai ser a seção nominal, ó? A gente vai achar aqui, ó. Então, Esse esse aqui, é o essa é, cabo. a- essa é a bitola, 16 milímetros quadrados. Na verdade, deu pequeno assim, porque eu considerei poucos componentes ali na minha casa, né? Então, peguei poucos cabos ali, dá muito. Mas agora, se você pegar muitos, né? Pegar rigorosamente todos os aparelhos ali e for fazer, vai dar uma bitola muito maior, né? Então, aqui, ó. Então, consultando a tabela 37, então aqui, né? Então, vamos lá. Então, consultando a tabela 37 da norma NBR 5410, né, e considerando método de instalação B1 e 2 condutores carregados, considero então a bitola de 16 milímetros quadrados. Pronto. Basicamente,
é isso aí a atividade. Certo, Rubens? Você tem alguma dúvida aí, um questionamento? Por isso que eu não considero ali um gabarito, porque aqui vai conforme as considerações. Se você for dar uma olhada aqui, nesse site aqui, eu dei uma simplificada, porque na verdade é mais para a gente ter uma noção. Aqui mesmo, se você for pegar o rigor, esse, por exemplo, seria um. Você tem dois tipos para. Você tem duas formas de fazer o cálculo, né? Você faz para o condutor fase e para o condutor neutro. E para cada um deles, você tem que considerar também duas coisas. Primeiro, a capacidade de corrente, e o outro também é a questão da distância. Por quê? Considerando aquela segunda, ó, tá vendo? Ó, o método da queda de tensão. Por quê? O que é essa queda de tensão? É distância. Então, quanto maior a distância, aumenta então a resistência do meu cabo, né? Pela aquela segunda lei de Ohm, né? Que é o ρL sobre A, né? Então, se eu aumento muito a minha distância, vai ter essa queda de tensão. Então, a queda de tensão vai afetar. No caso residencial, isso não afeta tanto porque as distâncias são curtas. Vai afetar mais naquelas indústrias, né, que são bem grandes, né? Aquelas indústrias são galpões, são, né, praticamente o tamanho de uma cidade. Aí que a gente vai ter uma queda de tensão mais acentuada, tá vendo? Tanto que aqui fala, ó, olha lá, a queda de tensão, segundo a NBR, era admitida acontecendo 5%, então consideram uma queda de 5% para instalações alimentadas diretamente por um ramal de baixa tensão, a partir da redistribuição pública de baixa tensão, ou 7%. Por isso que geralmente o pessoal vai. é, Aqui eu estou falando como um leigo da área elétrica, viu, Rubens? Aqui eu sou um cara totalmente da mecânica, que eu não tenho. Então, é que por isso que o pessoal opta, né, dependendo aí, para ter sua própria subestação. Então, é melhor você receber essa tensão e transformar ela, que compensa você ter uma subestação, né, para compensar, por exemplo, as distâncias muito grandes, né? Então você compensa isso tendo a sua subestação, porque se a distância for muito grande lá da concessionária ou da própria subestação, você vai ter uma queda de tensão muito alta. Então, para compensar isso, você pode ter sua própria subestação, né? Você opta por isso, né? Aí Então tem aí, ó. Pode falar. chega uma tensão, eles vão modular para a capacidade necessária deles, é isso? Isso, é porque para não ter essa perda de tensão, né? Até porque da mesma forma que a sobretensão ela é ruim, a subtensão também é ruim, né, para os aparelhos, né, para os consumíveis, né? Então, se tiver queda de tensão, principalmente por causa de distância, isso é ruim, né? Então, como é que eu vou manter essa tensão constante? Por isso que eu tenho que tentar diminuir, principalmente essa questão da distância. Por isso que geralmente o pessoal opta por ter ali os transformadores e também as estações, dependendo da complexidade, né? Tem as suas próprias subestações ali. Bom, então essa fórmula aqui, ó, é para justamente considerar então, já tem essa queda de tensão e a questão do V aqui, ó, V a tensão fase-fase e a soma das potências consumidas vezes o comprimento de cada trecho. Então, se o trecho é grande, você faz toda essa soma, por isso fica uma fórmula um pouquinho mais complexa. Então, por exemplo, para circuito trifásico, ao invés de usar o 2 aqui, a gente utiliza o raiz de 3. Então aqui já fica um cálculo um pouquinho mais complicado, né? Um pouquinho mais, vamos dizer assim, complexo. Mas já tem tabela específica para isso, não tem? Tem, provavelmente já tem algumas tabelas. O pessoal, o que que eles fazem? Eles começam a dar os números, os valores, né? Você estabelece umas tabelas aí, você faz algumas aproximações, coloca, por exemplo, fator de segurança, né? Então, esse ali é o do método da queda de tensão. Tem esse também que é o do capacidade da corrente, que é o que a gente fez. E tem esse aqui também que é o da seção mínima, né? São três critérios que se seguem, né?
É a seção mínima do condutor. O que é a seção mínima do condutor? Bom, se você achou uma bitola menor, mas você tem que obedecer aquela seção mínima. Sei lá, vamos supor aqui, ó, para o circuito de força, você achou lá, sei lá, 10, aliás, 2 milímetros quadrados por circuito de força, para o cobre, né? Só que a seção mínima estabelece 2,5. Então, independente, não vou usar 2, você tem que usar 2,5 por uma questão de norma, é a segurança mesmo. Isso é a seção mínima do condutor. Então, na verdade, um método sobrepõe ao outro. No Bom, caso, se a seção mínima não for suficiente, vai ser pela capacidade de condução. Se a capacidade de condução não é suficiente, você tem que considerar, então, o método de tensão. Então, o método da tensão, ele realmente é relevante, ele faz a diferença nos cálculos, você vai considerar isso. Então, você pode fazer como se fossem uns 3 cálculos. Qual que é o mais crítico? O da queda de tensão, né? As minhas distâncias são grandes, aí você considera o método de queda de tensão. Né? Então, a norma dá esses 3 critérios para você pegar aquele que é mais crítico para a sua situação, né? Então, se o seu se a sua queda de tensão for realmente relevante, você vai considerar ela para fazer os cálculos. Por isso que tem essa fórmula aqui, que ela vai ser um pouquinho mais a questão do complexa. mínimo, a questão do mínimo, por exemplo, para tomadas, para É, lâmpadas, isso, o mínimo, tá vendo? O circuito de iluminação. Vamos supor que sua iluminação ela tem pouca potência, vamos dizer, as iluminaçãozinha de LED que a gente tem hoje, né? Que elas consomem bem menos energia, a potência delas são menores, né? Achei lá 1 milímetro quadrado, mas 1 milímetro quadrado é baixo, ó. Então você tem o mínimo que você tem que colocar é 1,5. Então vai prevalecer esse de 1,5. É mesmo, o meu deu 1 milímetro quadrado, não importa. Pela norma você tem que seguir, você vai adotar então a bitola de 1,5 milímetros, que é 1,5 milímetros quadrado, né? Que é a é a área, mesma, é a área de seção transversal, né? é a mesma coisa para tomadas, né? Isso, justamente. Ó, tem aqui, ó, circuito de força, tem os de cilindrização de controle. Essas tomadas a gente chama de circuito de força. Na nossa residência, a gente considera os de 10, acho que tem 10, 20. Se eu não me engano, tem uns 40 amperes também. Acho que tem uns 40 amperes. Mas chuveiro mesmo, chuveiro tem. Chuveiro dependendo até mais. Acho que chuveiro tem. Chuveiro dependendo é mais, né? Claro, se o chuveiro for elétrico, né? Eles têm um aquecimento a gás, né? Aí nem usa a parte elétrica, né? O- Bom, aí também, ó, vai ter o dimensionamento do neutro e do terra, tá vendo? Do neutro e do terra também vão ter algumas considerações, ó. Depende do condutor fase, então por isso que eu primeiro preciso fazer o condutor fase, porque ele vai ser em função, né, do condutor fase. Então aqui ó, a gente tem a seção reduzida do condutor neutro em circuito trifásico a 4 fios, então aqui é quando é trifásico, né? E aqui é quando eu quero dimensionar os eletrodutos, né? Ou seja, aquele que vai comportar os meus cabos, né? Então, tá vendo, ó, o eletroduto ele tem uma peculiaridade, né? O eletroduto eu não posso encher ele totalmente de cabo, né? Aquele volume dele eu não posso colocar cabo, justamente pela dissipação de calor, né? O cabo, os condutores geram energia, essa energia gera calor, né? Então, se eu tiver ele totalmente preenchido os meus eletrodutos, eu vou estar no risco de gerar muito calor e um provável incêndio, né? Então, quais são as dimensões ali, né? Quais são ali os volumes, né? Então, por exemplo, se eu tiver um condutor, eu tenho que ter 53% de espaço livre. 31% de espaço livre se for 2 condutores e 40% de espaço livre se eu tiver 3 ou mais condutores, ou seja, eu tenho que ter a maior parte desse espaço do eletroduto livre para poder dissipar calor mesmo, né?
E para esse diâmetro, eu vou ter essa fórmula aqui, ó, que é 4 vezes a soma das áreas externas dos condutores a serem instalados, considerando a isolação, dividido pelo F, que é o fator de preenchimento, né, que é esses fatores aqui, vezes o π. O π é a constante por causa porque é da circular, né? Bom, então aqui ó, tem um exemplo. Ó. Um circuito trifásico a 4 fios tem os seguintes dados. Ó. Então ele tem 65.000 watts de potência, 127 watts fase neutra e 220 fase-fase. Um fator de potência 85%. Só lembrando aqui, Rubens, a atividade é só aquela parte que eu mostrei lá do Word, certo? Uhum. Aqui eu estou só mostrando uma a mais mesmo, só para efeito do tempo aqui, só para... Se você quiser dar uma olhada no site aí também, fique à vontade aí. Tá bom? Obrigado. Então, tá vendo? Ó, aqui ele vai considerar também ó, condutores isolados com PVC 70 graus em ambiente a 50 graus Celsius. Qual a seção escolhida pelo critério da capacidade corrente e a maneira de instalar número 1. Então, lá, o método de instalação, ele está considerando o método de instalação A1, ó. O que é O o mesmo? método A1? Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. Aquele nosso era o método B1, que era na alvenaria simples, qual a gente tem na nossa parede mesmo. Aqui é parede que é isolada termicamente, ou seja, ela tem alguma proteção térmica. Seria o caso de aquelas mantas, né? Pode ser, isolantes, sejam elas térmicas ou acústicas também, né? Geralmente elas fazem as duas funções, né? Isolação térmica e também acústico, né? Bom, então, tendo essas condições iniciais, então agora a gente vai fazer ali o fator de correção de temperatura, né? Como é lá 50 graus Celsius e é PVC, então já tem lá o primeiro, o FCT, que é 0,71. Agora é o fator de correção de agrupamento. Então, o condutor é a ar livre sobre superfícies, cabos em condutos fechados, que é, no caso aqui, o A1, né? Condutos fechados. Então, é um circuito só. Então, agora ele vai achar o circuito de projeto. Para achar a corrente de projeto, aqui ele usa a tensão fase neutra. A tensão fase neutra aqui, ó, ela é 127 volts, perdão. Então, aqui, ó, como é 3 fases, né? Então, é 3 vezes. O que é corrente de projeto? Aquela corrente basicamente inicial que a gente, no caso aqui, é o que a gente fez, nesse nosso exemplo, só que aqui é só a tensão vezes a corrente, porque aqui é monofásico. Uhum. É a corrente de projeto, ou corrente nominal também, que a gente chama. Uhum. Foi o que a gente fez aqui. Só que nesse caso aqui, o Rubens, aí já tem como é um circuito trifásico, então são 3 fases. Aqui é a tensão fase neutro e aqui também tem um fator de potência, né? Que é lá fator. Lembra que ele mencionou aqui é um fator de potência lá 0,85. Então aqui tem essa diferençazinha, porque aqui a, a fórmula é a mesma, potência é igual a tensão vezes a corrente, só que aqui agora tem esses fatorzinhos a mais, tá vendo? Tem a tensão, o número de fases e o fator de potência. Se eu tirasse esse fator de potência e o número de fases, era potência dividido pela tensão. Só que tem aqui é trifásico e o fator de potência. Então, nesse caso aqui, ó, deu uma corrente de projétil de 200,71 ampere. Aí agora eu vou corrigir a tensão, ou vou corrigir a corrente, que é a corrente de projeto dividido pela multiplicação dos fatores, igual a gente fez aqui, ó, certo? Igual a gente fez aqui, ó. Aqui então é 0,71 vezes 1, que vai dar 282,69 ampere. Aí agora a gente acha a seção do condutor. Como é método de instalação A1 e são 3 condutores, que é trifásico, olha lá, ó, então 282 está um pouquinho acima aqui, né? Então a gente considera 286, pega então um condutor lá de 240 milímetros quadrados. Bom,
Esse é o método que a gente viu da condução de corrente. A gente vai ver lá, ó, se fosse agora considerando, ó, a queda de tensão para 2%. Então a distância entre o último circuito e o quadro elétrico é de 30 metros. Aqui é uma consideração. Então aqui, ó, vai usar aquela fórmula complexa, ó. É raiz de 3 porque é um sistema trifásico. Esse ρ ali é, só lembrando aqui, ó, esse ρ eu também esqueci. É a resistividade do cobre, lá que é 1 sobre 58 ohms vezes milímetro quadrado por metro. Então, só voltando aqui, né, 1 sobre 58 vezes a soma da potência vezes a distância do circuito, que é 30. Dividido por 3 vezes a queda de tensão, que é 2%, né, que é 0,02, vezes a tensão ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, deu 60,158. Como ele não é comercial, ele arredonda para um de 70. E também tem a seção pela tabela aqui, ó. Então, como o método pela queda de tensão avalia a influência da potência e das distâncias no desempenho do circuito, a gente calcula, então, o produto da potência pela distância para aplicar. Então, a potência vezes a distância. A potência é 65.000 vezes a distância, que é 30. E como é trifásico, lembra que lá quando é trifásico, a gente faz essa multiplicação aqui, ó, de raiz de 3 sobre 2. Então, o produto potência e distância deu 1.688.749,537 watt-metro. Que a gente deu esse número aqui, que então, esse número aqui a gente tem que olhar aqui pela tabela. Então, a queda de tensão a gente pegou de 2%. Esse é o produto, então o produto está entre esses dois valores, a gente vai adotar esse, ó. Então, de fato, ó, chegou um condutor de 70 milímetros quadrados. Então, admitindo o circuito do exemplo 1 com 3 condutores, aí aqui é o fabricante, né, de 240 milímetros quadrados, aí tem 434 milímetros quadrados com isolação, né, aumenta a bitola, e um neutro de 120 milímetros quadrados, que é de 214 milímetros quadrados com isolação. E qual vai ser o eletroduto? Então, a gente considerou 3 condutores de 240 milímetros quadrados. Então, lembra que aqui agora são 3 fases, né? Então, os 3 fases vão ter cada um 240 milímetros quadrados. E um neutro, a gente vai utilizar um de 120. Aí agora a gente vai, aqui ele vai calcular qual que é o eletroduto. Então, esse eletroduto, primeiro, vou somar as áreas externas dos condutores a serem instalados. Então, vai ser 3.434, vai dar 1.516, né? Aqui tudo é consideração, né? Aí tem o diâmetro do eletroduto, que é 4 vezes essa soma aqui, dividido pelo fator. Então, se eu tenho 3 condutores, lembra que é 40%, ó, se eu tenho 3 condutores, ó, 3 ou mais condutores, então se eu tenho 3 fases e um neutro, então eu tenho 4 condutores ali, né? Então é 0,4 vezes o π. Então meu diâmetro, ó, meu eletroduto, ele vai ter 69,466 milímetros. O tamanho nominal, então, ó, eu considerando lá, ó, vai ser de 3 polegadas ou 80 milímetros. Vou pegar um logo acima, né? Não tenho 69, vou pegar um logo acima que é de 80 milímetros ou 3 polegadas. Aí eu dimensionei tá vendo? 3 condutores e também o neutro, né? Mais o neutro ali, e aqui eu considerei lá, a queda de tensão. Só que a queda de tensão aqui, ó, deu 70 milímetros quadrados, né? Então, se você for analisar, então, peraí, isso aqui foi 240 milímetros na capacidade de corrente, aqui deu 70, então prevalece o maior, né? Você não vai pegar um de 70 milímetros quadrados, senão você vai queimar teu circuito aí, né? Então, Mas então no caso, ele não obedeceria o percentual de capacidade de tão só? Como assim? Não entendi. Por exemplo, está lá dizendo lá 30%, né, de área livre,
45%. Não, mas essa porcentagem de área livre, o Rubens, eu quero fazer o eletroduto, né? Então, Então, o eletroduto, aí eu tenho que considerar isso daqui, ó. Por quê? O meu sistema aqui, ó, tá vendo? Ele é trifásico a 4 fios, ou seja, ele tem as 3 fases e o neutro. Então, eu tenho 4 fios, certo? Tenho 4 condutores. Então, por ele ter 4 condutores, eu tenho essa situação aqui, ó. de, Peraí, cadê? Tá aqui, ó. Se eu for um condutor, é 53% de área livre. Se for dois, 31%. E se for três ou mais, 40%. Então é o 40% de área livre, que é o fator que a gente tem que colocar aqui, ó. Fator de preenchimento, né? Então é 0,4, que a gente tem que compensar mesmo, vezes o π, e essa soma aqui, ó, que é as áreas externas dos condutores a serem instalados. Então, tá vendo, ó? Por isso que eu preciso também saber qual que é a área do meu condutor, não somente do condutor em si, mas do meu isolante, do meu isolador, né? Então, para ele saber de fato quanto que ele que ocupa aqui, tá vendo? Que é o condutor mais o isolamento. Por isso que tem aquela consideração lá. Certo, Rubens? Uhum. Bom, então era isso aí que eu queria falar aí hoje. Tem alguma dúvida aí, questionamento? Não, tá tranquilo. Certinho aí, Rubens. Bom, então eu vou finalizar a aula aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento, então só procurar. Bom, vou desejar a você. Oi. Quer dizer, eu não li ainda o material disponível com relação a circuitos, mas eu encontro tudo lá, assim, as especificações, quer dizer, a aula prática mesmo, sabe, os conceitos, tudo lá, né? Sim, não, tá tudo lá tá nessa aba aqui de biblioteca. Opa, cadê? Tá aqui, ó. Tá tudo nessa aba aqui, ó. Material complementar, ó. Uhum. Tá tudo aqui, ó. Tudo que você Tá precisar, tá perfeito. certinho. Bom, então Certinho. é isso aí, Rubens. Finaliza a aula aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento, é me procurar. Bom, desejar a você uma boa noite, uma boa semana aí. Até a E próxima aula. você também. Obrigado. Tchau aí, por nada.